Tem algumas obras que com certeza fazem parte da sua vida e principalmente da sua infância, aquelas bem queridas, né? E com certeza uma notícia que deixou a gente bem triste foi que infelizmente o Akira Toriyama faleceu aos 68 anos de idade. Você pode até não gostar de Dragon Ball, que eu acho bem difícil, né? Mas você não pode negar que Dragon Ball deixou um legado gigantesco para todo mundo, né? Principalmente pro mundo dos animes, do mangá, não só pra gente que assistia. Tem muito mais coisa atrás do que você pensa. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como é que foi a vida e a carreira pra gente poder celebrar um pouco do que foi Akira Toriyama. Um rapaz que até que não queria fazer mangá, ele não queria entrar nesse mundo, mas quando entrou, mudou o jogo todo. É hoje a homenagem do Akira Toriyama aqui no Nerd Show. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Gente, eu tenho um jeito diferente de encarar homenagens, que eu sei que a notícia é triste, mas eu acho que a gente tem que celebrar a vida da pessoa. E nada melhor do que mostrar o que ela fez de bom pro mundo, né? Porque aí a gente vai ver como é que foi importante realmente a passagem dela aqui na Terra. Akira Toriyama nasceu em 5 de abril de 1955 em uma cidade japonesa que chama Kiyosu. E desde pequeno ele já tinha uma fascinação muito grande por desenhos, né? Ele gostava muito de desenhar animais, ficava desenhando o tempo inteiro. O primeiro contato que ele teve com o mundo dos desenhos animados foi em 1961, quando ele viu 101 Dálmatas. E disse que ficou tão fascinado com aquilo que era aquilo que ele queria fazer. Ele queria virar ilustrador. Já como inspiração no mundo do mangá, ele sempre citou o Osamu Tezuka, que por acaso é o criador do Astro Boy. Não só influenciou o Akira Toriyama, como praticamente todo mundo que já trabalhou com mangá ou anime na vida, né? Ele foi eleito até o mangaka mais importante de todos. Mangaka é a pessoa que faz os mangás, né? Que tanto faz a história quanto os desenhos. E quando o Akira Toriyama estava na escola, normalmente ele e os amigos dele ficavam lá se divertindo desenhando mangá, desenhando personagens, e não tinha tanta coisa para fazer fora da sala de aula, não tinha celular na época, né? Então ficava lá todo mundo, ó, desenhando. Só que ele foi percebendo que enquanto ele desenhava, os amigos dele desenhavam uns trem assim, uns negócios meio tortão, uns bichos de couve-flor assim com os braços, sabe, que as mãos vão no dedão. Ele desenhava um trem diferente, assim, nossa, não queria falar não queria causar intriga aqui, mas o meu desenho é muito melhor do que o de todo mundo que tá aqui. Infelizmente é isso, gente. E ele levava tanto jeito pra essa coisa que depois que ele se formou, ele foi trabalhar numa agência de marketing. E ele ficou nessa agência por mais ou menos 3 anos, mas ele falava que não gostava tanto assim, que ele tinha que acordar cedo, e a gente sabe muito bem que acordar cedo não é aquele esporte que a gente gosta muito, né? Ele também era dos nossos. E também ele falava que nessa agência não dava pra ele trabalhar com qualquer roupa, tinha que ir mais chiquezinho e tal, sabe? Até que ele perdeu a paciência e se demitiu. Só que depois de se demitir, ele meio que pensou assim, Jesus, toma conta, eu preciso arranjar uma graninha, tem essa parte do dinheiro também, né? E foi aí que ele meio que caiu no mundo dos mangás. Ele queria ser ilustrador, ele não queria ser mangaka, mas só que a ideia surgiu por volta dos seus 23 anos de idade, quando surgiu um concurso de mangakas amadores que estava rolando lá. Ele falou assim, eu acho que vai ser legal participar, muito por causa pelo prêmio, né? Porque ele tava precisando de um capilé. E nesse concurso de mangá tinha 2 categorias, tinha um mangá de história mesmo, tipo uma coisa mais séria, e um mangá de comédia. Aí ele pensou assim, mas qual que será que eu posso fazer que vai me dar mais chance de sucesso? No início ele queria fazer o mangá de história, porque o prêmio era a mesma coisa. Só que o mangá sério tinha que fazer 30 páginas. E o mangá de comédia tinha que fazer só 15. Ele falou, mas é metade, né? O salário é o mesmo, por que eu vou fazer um negócio que é o Michael Dobro? Bobagem. Nisso ele criou um mangá de comédia que se chama Mysterious Rain Jack. E enviou esse mangá, né, que chegou nas mãos de um editor que tava lá, que era o Kazuhiro Torishima. Esse rapaz que o Akira Toriyama ia trabalhar por décadas e décadas ainda, mas a gente não chegou lá não. Na hora que ele pegou assim e olhou o mangá e falou assim, não,
Assim, tá bom, eu achei da hora, mas o problema é que tá na regra lá do concurso que você não pode fazer uma paródia. Isso aqui claramente é uma paródia de Star Wars, eu tenho que te desclassificar. Mas só que mesmo assim, ele falou assim, mas esse rapaz, ele é bom de serviço. Aí ele falou assim, ó, eu não posso aprovar esse negócio aqui, mas você faz um outro storyboard, que é os quadradinhos de história, assim, pra meio que mostrar a história que você tá querendo fazer, e me manda outro, que aí a gente pode trabalhar junto, hein? Aí o Toriyama, que isso, gostaram do meu trabalho, se empolgou e mandou o primeiro mangá dele que foi publicado, que se chamava Wonder Island, que é a história de um piloto kamikaze que caía no Oceano Pacífico na Segunda Guerra Mundial. E assim, uma história cheia de coisa e tal. Foi, claro, que um fracasso absurdo. Nossa, mas deu errado, não vendeu nada. O mangá terminou em último lugar na votação, sabe? E mesmo quando saiu o Wonder Island 2, também ficou... Mas só que a ideia do Akira Toriyama era fazer assim, ó, eu vou entrar nesse concurso, tirar uma graninha, conseguir um salarinho, depois eu saio, porque eu quero virar ilustrador, não tô afim de virar mangaka, isso dá trabalho demais. Só que teve um detalhe que fez ele não desistir, é porque ele lançou esses 2 mangás, ele ficou em último lugar. Só que sabe quando você fala assim, mas eu também não vou sair no último lugar, não vou desistir, deixar o negócio aqui em último lugar, né? Eu vou fazer um negócio aqui melhor pra tentar, né? E melhor pra eu falar assim, desistir. Não foi dos melhores, mas não foi o último lugar. Você percebeu que se ele tivesse ficado numa posição um pouquinho melhor, ele não tinha feito nada do que ele fez hoje? Engraçado como é que a vida é, né? Tanto ele quanto o Torishima, que é o rapaz que estava sendo editor dele, ficaram pensando assim na história que eles podiam fazer pra lançar, pra ver se o negócio dava uma saída do lugar, né? Até que veio o primeiro sucesso deles dois, que se chama Dr. Slump. Dr. Slump era um mangá de comédia que contava a história de uma menininha que era robô, que era a Arali Norimaki. E ela tá buscando uns óculos pra ela, né? Uma robozinha bem ingênua. E a história foca nas aventuras dela e nos maus entendidos que ela tem com a humanidade. Eu tenho vários mal entendidos com a humanidade até hoje, por que uma robozinha não teria? Numa entrevista, o Torishima falou assim que rejeitou mais ou menos uns 500 manuscritos lá do Toriyama até que ele liberasse pra ele fazer essa história aí, sabe? E o Toriyama já tava assim, nossa, mas que cara enjoado, Jesus, toma conta. Talvez por isso que o vilão dessa história chama Dr. Mashirito, né? Que ele falou assim, Mashimiro, é ele, sabe? Mas não vou falar que é ele na cara dele. Eu vou escrever sobre isso. Isso que é coragem, né, gente? Você faz um vilão baseado no seu chefe e manda pra ele aprovar. Isso que tem que ter coragem. Aqui tem coragem. E logo de cara também foi uma inovação, porque normalmente os mangás não tinham uma protagonista feminina. E eles acharam que isso seria uma ótima coisa pra chamar atenção. E o mangá foi feito de 1980 até 1984, fazendo bastante sucesso e até virando um anime. E a ilustração do Toriyama foi muito elogiada e é muito legal como é que ele se virou com o pouco que ele tinha, né? Porque ele não tinha as melhores tintas, os melhores materiais, ele fez meio que do jeito que dava e mesmo assim o pessoal gostou muito. Só que o Toriyama falou assim, bom, ainda bem que tá fazendo sucesso, né, gente? Porque vocês lembram que eu queria encerrar essa parada aqui, né? Ele não tava querendo alongar a história. E o estúdio lá, que, né, ele tinha que prestar conta, falou assim, ó, não, tudo bem, você não quer fazer mais, mas então você já manda o próximo sucesso que você tem aí pra mandar pra gente, porque nós precisamos continuar vendendo aqui. Aí ele, é, né? Nossa, eu ia fazer isso mesmo. Aham, sei. Aí o Toriyama lançou vários one-shots. Sabe o que é um one-shot? Na verdade é o que o Netflix devia fazer, que é só uma história uma vez só, sabe? Sem várias temporadas. Que lançou vários e tal, mas isso começou a abrir o caminho para os maiores sucessos que estavam por vir. Aí, num dia desse, tendo uma dessas coisas que ele queria criar, o Akira Toriyama sempre gostou muito de filme de Kung Fu. E ele gostava muito dos filmes do Jack Chan. Aí o rapaz falou assim, por que você não faz então um mangá aí de Kung Fu? Você já não gosta desse negócio aí? Faz aí, ó, vamos ver o que dá. E inspirado em 2 filmes, o Operação Dragão e o Mestre Invencível, foi aí que ele criou um mangá que se chamava Dragon Boy. Boy. Que foi vamos dizer que foi um estágio pro que tava por vir. Dragon Boy mostrava a história de um menino que
que lutava, né, nas suas artes marciais, que parecia bastante com o Goku, mas não era o Goku ainda, e que levava uma princesa pra terra natal dela. E meio que depois de Dragon Ball, ele foi juntando a partir daí várias coisas pra fazer vários elementos que iam se tornar o que a gente conhece como Dragon Ball, se é que a gente pode dizer assim. Por exemplo, a esposa dele também gostava muito de cultura chinesa, e várias das lendas lá e referências que ele pegou da cultura chinesa foi ela que meio que falou assim, olha esse negócio aqui que é da hora, você pode usar esse negócio aqui. Por exemplo, aquela mitologia chinesa do Rei Macaco, sabe? Meio que inspirou a criação do Son Goku. Pois é, depois do sucesso de Dragon Ball, o Akira Toriyama criou uma outra história, que era As Aventuras de Tong Pu, que também tinha alguns elementos que ele ia usar em Dragon Ball, tipo as cápsulas voadoras, né? E também uma personagem feminina que parecia bastante com a Bulma. Mas só que então, em 1984, nasce o mangá que a gente ia pra sempre usar como referência. Nascia, então, Dragon Ball. Só que olha só, a gente hoje fala assim, Dragon Ball era muito bom, a gente começou a assistir lá no Band Kids e tal, né? Mas só que a gente não tem noção como é que o Dragon Ball foi revolucionário, ele mudou o mercado todo. Pra começar, Dragon Ball não foi um mangá de luta. Na verdade, ele começou como um mangá de comédia, e isso era muito diferente. Porque era um autor de comédia escrevendo uma história sobre artes marciais. Porque nessa época, tinha uns outros tipos de mangás, por exemplo, o City Hunter e o Fist of the North Star, que tinha uma coisa em comum, sabe aqueles brucutu, sabe aqueles caras dobrados, batendo em todo mundo e tal? Mas Dragon Ball não, era um menininho com um rabinho de macaco que ficava tirando sarro de todo mundo, batendo nos caras grandão, era muito divertido. E assim, a gente tem que dar a César o que é de César, né? Diz que o Toriyama, ele era um pouquinho assim, gostava de dar uma flauteada, sabe? Então, por exemplo, assim, ele gostava de desenhar umas lutas mais longas, isso a gente sabe que ele fazia bem, né? Dentro de 5 minutos, este planeta explodirá completamente e se transformará em pó. 3 horas depois. E esses 5 minutos já se passaram. Terminou o tempo. Umas lutas mais longas, repetir uns cenários, que aí ele não tinha que desenhar tanta coisa diferente assim. E diz que, por exemplo, até o cabelo do Super Saiyajin lá, diz ele que esqueceu de colorir um dia, então ficou meio que branco. Aí, pra transformar no anime lá, ficou louro, entendeu? Mas não era pra ser assim. É assim, é difícil a gente confirmar essa informação, porque ele realmente falou, mas ele podia estar brincando também, porque ele não era conhecido muito por ser extrovertido, dar entrevista, falar com o pessoal. Ele era mais caseirão, sabe? E falando sobre a comédia de Dragon Ball, é muito legal porque, assim, o Gokuzinho tem uma luta que ele tá fazendo contra o Jack Chun. E tem um negócio que aparece lá e ninguém aparece na luta, e eles dizem que estão muito rápido pra gente conseguir fazer alguma coisa, e depois eles meio que mostram como é que foi a luta, assim, uma câmera lenta. É totalmente divertido. Mas só que Dragon Ball não fez um sucesso imediato, não. Ele mudou e aí ele fez sucesso. Quando que ele mudou? Quando ele começou a focar mais no Kuririn, no Mestre Kami e no Goku, porque aí vinha uma parte de treinamento, né? Só que nessa parte de treinamento, o Akira Toriyama falou assim, mas nós vamos fazer um treinamento rápido aqui, né? Pro pessoal não ficar, fica só treinando, e depois foi pra parte do torneio. Aí, a hora que chegou na parte do torneio, a gente já tava todo, o que eu quero ver como é que vai ser esse torneio aí. Aí, realmente, o negócio começou a engrenar e fazer um sucesso absurdo. E a partir daí, ele achou a fórmula que era o segredo de Dragon Ball. Misturar comédia com ação e artes marciais. Outra coisa é que o Freeza foi inspirado nos pesadelos do Akira Toriyama. E o personagem que ele mais gostava, de fato, era o Piccolo. Bom, mas o Piccolo era legal mesmo, né? Apesar de ele só ficar de fora falando, dando lições de moral. Que nojo. Mas apesar do Akira Toriyama estar fazendo bastante sucesso com Dragon Ball, ele nunca deixou de fazer os seus one-shots. Ele não gostava de depender de um negócio só, ele gostava mais de, diversificar um pouco. Foi durante a produção de Dragon Ball que ele começou a desenhar também personagens pro jogo Dragon Quest e até mesmo pro Chrono Trigger. Só que ele realmente não ia conseguir fazer do jeito que ele planejou de início, porque ele falou que queria fazer um negócio curto, que não ia mais pra frente. Aí começou o Dragon Ball e começou a desenvolver e o pessoal não queria que parasse e tal. Aí ele falou assim, beleza, vou fazer o Dragon Ball Z agora, gente. Z, de última letra do alfabeto. Pra terminar, falou assim, acabou. Acabar não acabou também, né? Também, assim, não precisava acabar, tava bom demais. Só que o Toriyama também, ele era muito, vamos dizer, assim com o trabalho dele. Ele nunca deixava outra pessoa desenhar o Goku, por exemplo. Tanto é que, durante muitos anos, a DC Comics tentou que o Goku entrasse numa história junto com o Superman, porque os fãs adorariam ver um negócio desse. E é verdade, eu gostaria mesmo. Mas só que a DC chegava lá e falava, e o Akira falou assim, não, a gente pode fazer
fazer, mas eu quero desenhar o Goku, tal. Aí eles, mas nós temos que fazer um negócio. Por isso que esses entraves aconteceram aí e a história, de fato, nunca aconteceu. Mas, em compensação, outros crossovers aconteceram, né? Por exemplo, em 2006, teve Dragon Ball e One Piece. Aí é o mesmo número de episódios aqui que nós estamos falando, quase, né? Teve até um anime que teve One Piece, Toriko e Dragon Ball Z. Então assim, não é que ele era avesso a usar o Goku em outras coisas, é porque na verdade ele, né, ele só era meio criterioso, não, porque senão pode sair errado, a gente gosta do Goku aqui, quer ele nos melhores lugares possíveis. Mas aí você deve estar pensando assim, beleza, mas como é que ele deixou sair aquele Dragon Ball Evolution, né? Todos lembramos, isso aí é um trauma que a gente tem. Num tempo distante, a Terra estava prestes a ser destruída. Agora a maldade voltou, e somente um guerreiro escolhido tem o poder para defender esta raça. Na verdade, assim, o pessoal adquiriu os direitos pra fazer e ele viu a história, viu que o negócio não tava muito bem, falou que isso não podia ser chamado de Dragon Ball, mas o pessoal não quis ouvir os conselhos de quem era o dono do boi, né? E deu no que deu. Mas em 2012, quando tava sendo lançado Dragon Ball A Batalha dos Deuses, aí ele tava com total dedinho lá no projeto. Oi, você quer lutar um pouquinho? Seu tonto! Quem chamaria um deus pra briga? Inclusive, tava saindo um filme lá de One Piece também e fizeram uma promoção que era One Piece Z, que era uma promoção, né, pra quem quisesse assistir os dois filmes com um ingresso mais da hora. O mais da hora que eu falo é mais barato, né, gente? E mesmo voltando a fazer coisas com Dragon Ball, né, ele ficava muito interessado em outras coisas pra ele poder criar. Por exemplo, em 2013, teve uma ONG lá no Japão que chamava Anjos Rural Society Project. Nossa, difícil o nome. Que queria fazer uma história contando sobre a agricultura e tal. Ele se interessou muito pelo projeto a ponto de fazer uma história sobre essas crianças, chamada de Oshishima no Uzama. E lá em 2015 teve o filme Dragon Ball Z, o Renascimento de Freeza, que tinha total dedinho do Akira Toriyama. Freeza! Enfim. O Imperador retorna. Ele tem apenas um objetivo: se vingar de Goku. Então, por onde começamos? E desde então, ele continuava trabalhando no Dragon Ball Super, que ele não conseguia realmente deixar o Dragon Ball de lado. Era um negócio que ele tratava com muito carinho. E Dragon Ball se tornou um fenômeno mundial tão grande que, você lembra do Osamu Tezuka, que eu falei lá no início do Astro Boy, que era a referência e tal? Ele mesmo falou que o Akira Toriyama era o sucessor dele, pra você ver a importância desse rapaz. Tem muita gente que fala que justamente por ele ser um ilustrador, ele conseguiu trazer isso pro mundo dos mangakás, sabe? E que ele fazia as coisas meio que do jeito dele, que era o melhor jeito que ele podia fazer. Tipo assim, caras gigantes, musculosos como protagonistas? Não, pegava os baixinhos que ia dar uns pau nos caras grandão. Tipo assim, uma luta super séria e tal. Não, deixa o negócio mais leve, com humor, né? Majin Buu, gente, Majin Buu. Vou te comer, 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 vou te comer. Fazer uma obra baseada historicamente no negócio da nossa história? Não, faz um mundo cheio de dinossauro, uns bichos peludos e tal. É isso aí. Só que é engraçado como é que Akira Toriyama ele era assim transparente na coisa, porque ele falou que nunca planejou que Dragon Ball vivesse tanto tempo assim, né? E ele fala que ele mesmo tem hora que tenta explicar os furos do próprio roteiro dele, porque uma coisa que estende tanto assim acaba ficando sem explicação. Tipo assim, as esferas do dragão só podiam trazer a pessoa revivida uma vez, mas as dos Namekuseidin não, porque ele precisava que elas funcionassem, né? O Goku falou que tinha 12 anos? Não, é porque na verdade ele não sabia contar, ele não contava direito, ele tinha 14, sabe? Teve um negócio também que ele falava que só tinha um único Super Saiyajin no universo. Depois apareceram uns 15, né? Mas não, é porque esqueceram aí pelo caminho. Ele sempre arranjava uma desculpa pra alguma coisa e também pra gente, ó. A gente tava se divertindo, era isso que importava.
Só que ele era tão querido por todo mundo que em 2019 o Akira Toriyama foi condecorado cavaleiro lá na França, por conta do trabalho dele, né, que fez muito sucesso por lá. E claro que, como eu te falei, ele era muito introspectivo, ele era muito tímido, ele queria só fazer o feijãozinho com arroz dele lá e tudo mais. Ele não foi receber esse prêmio, né? Um dos editores lá foi representar ele, esse editor que representa ele em vários lugares, porque ele nunca aparecia para receber essas condecorações. Mas pro aniversário de 50 anos da Weekly Shonen Jump, que é aquela revista, né, que vários mangás começam lá, ou que fazem sucesso estão por lá, ele respondeu várias perguntas e ele fez algumas críticas bem duras. Ele fala que essa indústria do mangá, ela é muito rígida, né, que exige muito. Que teve uma vez que ele falou que não conseguia mais fazer lá, porque não tinha que entregar, o pessoal cobrava muito, e um editor perguntava se ele conseguia escrever o nome dele com a mão. Ele falou assim, não, consigo. Bom, mas se você consegue escrever o nome com a mão, então você pode desenhar. Continua o negócio aí. Era um negócio meio, né, na base da chibata. O Japão é meio que um país conhecido por ser workaholic, né? Trabalhar demais. E esse pessoal dos mangás, então, nossa senhora, o cara que faz One Piece, ele é conhecido por dormir 3 ou 4 horas por dia, né? E o criador do Bleach já ficou várias e várias vezes internado porque realmente não dava. E é bom a gente entender um pouco sobre esse universo pra gente conseguir dar valor às coisas, né? E ao trabalho que as pessoas fazem com tanto coração e bastante suor. Mas chega a parte, então, da notícia que ninguém tava esperando. Porque em fevereiro de 2024, o Akira Toriyama passou por uma cirurgia, um tumor cerebral. Só que ele era uma pessoa tão reservada que ninguém teve notícias sobre isso rodando na mídia, né? Mas infelizmente, no dia 1º de março de 2024, por causa de um hematoma subdural, ele veio a falecer bem jovem, né? Com 68 anos. E ele faleceu, sim, no dia 1º de março, mas a notícia só foi divulgada à imprensa no dia 7 de março. Isso aconteceu porque a família queria uma coisa mais íntima, um negócio mais reservado, sem repórter ficando em cima e tal, até pra respeitar a vontade dele, né? Se ele já era mais reservado durante a vida, eu tenho certeza que ele ia apoiar esse tipo de decisão. Em 2013 ele falou que nunca soube por que Dragon Ball fez tanto sucesso assim, porque ele só queria entreter uma molecadinha japonesa. E parece que ele cumpriu o seu propósito de vida, né? Mesmo sem querer lá no início. Mas parece que as coisas acontecem do jeito que tem que acontecer. E esses garotinhos do Japão que tinham que ser entretidos, na verdade, viraram quase o planeta Terra inteiro. Então, eu só deixo aqui o meu muito obrigado nessa homenagem da história do Akira Toriyama. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. E ó, se você quiser ver outros vídeos aqui do canal NetJogo, eu vou deixar 2 vídeos aqui para você assistir lá depois, combinado? Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante para vocês. Então, adeus!